Vamos ver como é a situação nos países mais igualitários do mundo. Os países da Escandinávia há muitos anos despontam como os melhores lugares do mundo para as mulheres viverem, mas por que isso acontece? Bem, o principal motivo é o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social visa garantir direitos básicos a toda a sua população como saúde, segurança, educação, moradia e em todas as áreas que for possível alcançar, inclusive em questões que visam acabar com a disparidade de gênero. No Brasil nós temos um arremedo disso. A nossa Constituição garante vários desses direitos, mas na prática a conversa é outra. Mas o que importa, se um país tem ou não igualdade de gênero? Bom, isso importa porque quanto mais igualitário um país, mais chances todas as pessoas, e não só os homens, terão de poder sobreviver conseguindo os próprios recursos. Sem discriminação de gênero, é muito mais fácil para as mulheres sobreviverem sem ter que depender de ninguém, especialmente de um homem. Fora isso, nesses países geralmente, nem as pessoas, nem sua prole ficam desamparadas mediante uma eventual crise econômica, seja macro ou micro. Agora, o que igualdade de gênero e estado de bem-estar social tem a ver com tudo isso? A resposta é muito simples, amigo. Quando uma sociedade permite e encoraja que as mulheres consigam seus próprios recursos, três coisas acontecem. 1. O número de casamentos desaba. 2. O número de divórcios explode. 3. A taxa de natalidade despenca. E é exatamente esse o quadro que enxergamos quando olhamos para os números. Repare só nos números dos países nórdicos. Em todos eles a taxa de natalidade é baixíssima. Estão inclusive abaixo da taxa de reposição. Os governos desses países precisam fazer até propaganda para incentivar os casais a terem mais filhos. Também podemos perceber que os países nórdicos são os melhores no mundo inteiro para as mulheres trabalharem, mais igualitários e com mais oportunidades. E como é a situação no Brasil? Os números mostram que por aqui acontece exatamente a mesma coisa. Conforme as condições de vida das mulheres vai melhorando, e elas são capazes de conseguir seu próprio sustento, elas se casam menos, e têm menos filhos. No caso da taxa de natalidade, houve uma redução de 20% na primeira década do século, e entre as mulheres mais pobres, esse número foi ainda maior, de 30%. Manda isso para o mongoloide que adora dizer que Bolsa Família cria vagabundos e estimula pobre a fazer filhos. Não esqueçam de conferir a matéria que destrói vários dos mitos sobre esse programa revolucionário na descrição. Sim, mas e daí? O que isso tem a ver com mulher gostar de dinheiro, ou não? Bom, amigos, muito simples. Eu fiz todo esse apanhado histórico, e de dados e estatísticas, para fundamentar a minha análise. Com tudo o que foi mostrado anteriormente, já é possível admitir que as mulheres saíram de um lugar sem direitos para um lugar com direitos. E à medida que elas vão ganhando direitos e oportunidades, elas vão deixando de se associar com os homens, porque isso já não é mais preciso. Acompanhe comigo. Sem direitos e oportunidades igual alto número de casamentos, baixo número de divórcios, alta taxa de natalidade. Com direitos igual baixo número de casamentos, alto número de divórcios e baixa taxa de natalidade. Agora, antes de terminar, preparem-se para a bomba nuclear. Essa vai atingir vocês com força na cabeça.
Viram? Mulheres ricas estão indo atrás de esperma de homens bonitos, que elas nunca viram na vida. Elas preferem ter filhos com estranhos totalmente desconhecidos, do que com os homens de personalidade daqui. A prova definitiva de que as mulheres só vão querer o seu dinheiro se forem forçadas pelas circunstâncias a isso. No momento em que elas puderem escolher entre o dinheiro e a beleza, e não sofrer as consequências disso, elas o farão. Apesar de tudo isso demonstrado aqui, muitos homens ainda continuarão insistindo nessa falácia do dinheiro. Esse tipo de homem não consegue juntar 2 mais 2. Eles não conseguem entender que as mulheres que ficam com homens pelo dinheiro, o fazem por serem forçadas por circunstâncias desfavoráveis. Elas querem o dinheiro que está com o homem, e não o homem que está com o dinheiro. Assim que elas percebem que não precisam se submeter a um homem horrível para poder garantir o seu sustento e o da sua prole, elas se mandam. A maioria das mulheres em relacionamentos está numa situação de aceitação resignada. Elas foram forçadas pelas circunstâncias a ter que se submeter a isso. Muitos desses homens não conseguem perceber que, assim como eles, as mulheres também têm dignidade, e às vezes até mais, do que quem as critica. Mulheres não querem depender de ninguém, elas querem conseguir seu próprio sustento de maneira digna e honesta. Essas qualidades não são restritas aos homens. Para o homem, é muito doloroso aceitar essa verdade, porque eles crescem acreditando nisso. O seu ego está totalmente investido na mentira, de que beleza não importa, de que você pode compensar os seus defeitos com dinheiro e status. Que você pode gerar atração genuína através de bens materiais. Atacar essa fantasia é como atacá-los pessoalmente, é um golpe direto no seu ego, porque eles sabem que sem isso, não restará absolutamente nada para atrair alguém do sexo oposto. Dinheiro gera apenas atração negociada. A mulher estará lá pelo dinheiro, e não pela pessoa. Acabou o dinheiro? Acabou a atração? Atração negociada não é atração. Se você consegue dormir do lado de alguém que está ali pelo seu dinheiro, e não por você, ok. Aí é problema seu. Só não diga depois que não foi avisado,